agora mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Vocês podem também estar participando aqui do nosso programa. Você que me ouve aí pela Rádio Paz do Vale, enviando a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração ou mesmo a sua participação, nos dando aqui um oi. Nós queremos te conhecer, saber de onde você nos acompanha, e você aí que me acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí a sua mensagem também aqui nos nossos comentários, nós estaremos também observando. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores. Logo em seguida nós vamos dar seguimento à mensagem que eu dei início aqui ontem. A segunda parte da mensagem que eu dei início aqui ontem é da nossa série de exposições aqui na Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, a questão da pregação e do pregador, ou do pregador e a pregação. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram Dona Maria Bolos e Salgados. Muito bem, graças a Deus. Então eu quero meditar com vocês aqui, quero ler novamente com vocês o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 17 a 24. Vamos meditar aqui hoje na segunda parte dessa mensagem, falando sobre a pregação e o pregador, ou o pregador e a pregação, aqui da nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você que não
acompanhou nenhuma dessas mensagens, fica aí o meu convite aí, procure aí no canal Palavra Viva que vocês vão encontrar mais dessas mensagens. Texto de Romanos capítulo 2, verso 17 a 24 diz assim: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, aprova as coisas excelentes sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? E tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, ontem nós demos início aqui a essa mensagem e tratamos das características do pregador. Tratamos das características do pregador, porque Paulo aqui estava se dirigindo aos judeus, porque os judeus, como nós temos visto desde o início do capítulo 2, se colocavam numa posição de vantagem em relação aos gentios. E Paulo, primeiro, tratou sobre a questão da vida de pecado dos judeus e igualou eles aos gentios em relação a isso, que embora eles tivessem o conhecimento da lei do Senhor, se eles não a praticassem, isso não significaria em nada. Eles eram apenas mais pecadores do que os próprios gentios, porque pecavam contra o conhecimento, pecavam contra a lei do Senhor. O que interessa é que se cumpra, que se viva a lei do Senhor, não que apenas a conheça, ou que e tenha isso por um privilégio, porque nasceu judeu dentro de uma tradição espiritual diferente dos demais. E Paulo tratou sobre isso. E aqui ele começa, a partir do capítulo 2, verso 17, a discorrer mais profundamente sobre essa realidade dos judeus, que eles estavam em posição de alta responsabilidade e que eles precisavam ser exemplo para os gentios. Mas não era isso que estava acontecendo. E Paulo começa a mostrar o porquê disso. Começa a mostrar essa realidade. E nós vimos aqui então, ontem, sobre a questão do pregador. Quando Paulo apresentou os judeus como esses pregadores. E mostrou aqui as suas características. Que em primeiro lugar, o pregador era orgulhoso. Como nós vimos no verso 17. Que o pregador, em segundo lugar, era vaidoso, porque tinha um conhecimento da lei. E, em terceiro lugar, o pregador era presunçoso, porque ele se colocava na posição de mestre, de instrutor dos demais, porém ele não vivia aquilo que ele ensinava. Ele conhecia a lei, ele ensinava a lei, porém ele não praticava, ele não vivia a lei. Ou seja, ele queria ser luz para os que estavam em trevas, sendo eles trevas. Sendo eles também pecadores e falhos, imaturos quanto à sua vida com Deus. Isso fica mais claro a partir agora desse segundo foco aqui dessa mensagem, falando sobre a pregação. Então nós vimos a característica desses pregadores e agora nós vamos ver o que? Nós vamos ver a sua pregação, o conteúdo de sua mensagem. O que de fato eles pregavam. Porque não bastasse esse conteúdo aqui, essas características deles como pregadores, nós começamos a observar e entendê-los melhor, com mais exatidão, quando nós começamos a pensar no conteúdo daquilo que eles pregavam. E começamos a perceber que eles não eram tão coerentes quanto aquilo que ensinavam.
Então vamos observar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, eles eram bons de retórica, mas ruins de praxis teológica. E aí o verso de número 21 diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Então veja bem, esses pregadores aqui, eles conheciam a lei do Senhor, eles conheciam a palavra de Deus. Eles frequentavam desde a infância a sinagoga. A sinagoga, vocês sabem, que foram criadas pós-cativeiro babilônico, e era lá que se dava o ensino, por exemplo, para as crianças durante a semana. Aos sábados tinha aquelas reuniões de leitura da lei, explicação da lei e oração. Não havia sacrifícios nem música na sinagoga, mas havia toda uma atividade voltada ao ensino, inclusive ensinar as crianças até mesmo alguma profissão, alguma atividade útil. Era uma espécie de Senai daqueles dias. Então, desde a infância, eles aprendiam a palavra do Senhor, eles aprendiam a lei do Senhor, como nós vimos aqui. Com 6 anos de idade, eles entravam no primeiro estágio e aprendiam o Pentateuco. No segundo estágio, eles aprendiam os livros de sabedoria, os livros proféticos, os livros históricos. E depois, quando chegavam aos 14 anos de idade, eles já tinham toda a lei do Senhor decorada. Já tinha todo o Antigo Testamento decor. Eles conheciam a palavra de Deus, a sua história, a sua tradição, as festas, todas as coisas da sua minúcia. Mas aí diz aqui que eles são bons o quê? De retórica. Eles tinham um bom argumento, eles tinham conhecimento, eles falavam bem. Mas qual que era o problema? É que eles conheciam, eles falavam bem, mas eles não viviam o que eles pregavam. E aí Paulo diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Em outras palavras, você diz o que é certo, você ensina o que é certo, mas você não pratica, não? Você não vive aquilo que você prega, não? Porque pregar é fácil, difícil é viver o que se prega. Como tem muitos pregadores aí. E o negócio não é pregar, porque tem gente que virou profissional da pregação. Tem gente que abre a Bíblia e prega, abre a Bíblia e fala. A questão não é essa. A questão é se vive. Porque se não vive o que prega, não adianta. E esses judeus aqui se colocavam na posição de mestres, mas eles mesmos não praticavam aquilo que ensinavam. Eles mesmos quebravam a lei do Senhor. Em segundo lugar, eles pregavam sobre honestidade, mas quebravam o 8º mandamento. Olha lá o texto, verso 21. Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Porque, veja bem, eles conheciam os 10 mandamentos, conheciam os 613 decretos de Deus, conforme estava na sua palavra, na lei, mas não conseguiam viver em honestidade, pregavam sobre boa conduta. Tem até uma mensagem aqui que eu falo aqui na nossa série, você pode procurar aí no canal Palavra Viva, na nossa série sobre os 10 mandamentos. Inclusive, o vídeo que trata sobre esse assunto está viralizado lá, tem bastante visualizações, que eu falo sobre o que? Não há desonestidade. 8º mandamento: não furtarás. E você sabe que furto e roubo são coisas distintas. O furto tem a ver com aquela prática no oculto, quando você passa a mão, ou quando alguém passa a mão em algo sem que o outro perceba. Isso é furto. Roubo tem a ver com a violência, o tomar posse de um bem que pertence a outro por meio da violência. E você sabe que o antônimo de trabalho é o quê? É o roubo. O antônimo do trabalho é o roubo. Os caras pregavam aqui sobre não roubarás, não furtarás, mas eles mesmos faziam isso. Eles mesmos cometiam esses erros. Como tem muita gente que é assim. Prega sobre valores morais, prega sobre certas coisas, mas ele vive nisso.
E quantos pastores aí, tristemente na história do nosso país, nas últimas décadas, sobem em cima do púlpito, pregam sobre desonestidade, mas são estelionatários da fé das pessoas, brincam com a fé das pessoas, roubam as pessoas, prometem aquilo que Deus nunca prometeu, vendem as coisas para o lucro, enganando as pessoas, brincando com a fé das pessoas, ladrões. Um cara desse tinha que ir pra cadeia, porque ele está brincando com a fé das pessoas. Ah não, é a água ungida, é a vassoura ungida, é não sei o que lá ungido. E a pessoa não tem nem vergonha na cara. E aí você olha para a escritura, não tem nada disso no evangelho. E as pessoas estão prometendo e usando da fé das pessoas, da inocência de muitas pessoas, se locupletando em cima da inocência das pessoas. Ladrões. Fala sobre furto, mas furta. Fala sobre honestidade, mas é desonesto. É corrupto. Tem caixa 2 na igreja dele. Em terceiro lugar, eles pegavam os adúlteros no ato do adultério, os apedrejavam, mas eram mais adúlteros do que eles. Olha lá o que o texto diz. Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Esse é aquele pecado da escritura que a pessoa pega no ato do adultério, era o que? Apedrejada. Existe um exemplo disso no Evangelho de João. Uma mulher foi pega no ato de adultério e levaram até Jesus. E diz, olha, pegamos essa mulher no ato de adultério. Aí você vai ver lá na passagem que o homem que estava adulterando com ela não estava presente. E a verdade é que ninguém adultera sozinho. Não existe um adúltero. Para ser adúltero tem que ter 2 pessoas envolvidas, ou mais, pelo menos. Mas a mulher foi levada lá para ser apedrejada. E aqueles homens começaram a julgar aquela mulher. E queriam ver o que Jesus ia falar. Queriam usar daquela situação para acusar aquela mulher. Só que eles queriam fazer o que aquela mulher estava fazendo com aquele homem que ela foi apanhada. Porque veja bem, adultério, Jesus tratou desse tema, deixa eu ler aqui rapidamente. Mateus capítulo 5. Porque tem gente, porque essa é a questão. Aqui os judeus, esses judeus, falavam sobre o adultério, mas eles eram adúlteros. E Jesus havia tratado disso com os fariseus. Porque eles achavam que o adultério era só o ato. Era só o ato consumado. E aí Jesus diz, não, o adultério começa bem antes. O adultério é muito mais amplo do que isso. Olha lá, Mateus capítulo 5. Verso 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então veja bem, o que é o adultério? Segundo o que próprio Jesus diz no Sermão da Montanha, ratificando a lei. Jesus está dizendo assim, o adultério não é só o ato consumado, não. Não é quando a coisa aconteceu, não é quando o leite derramou, não é quando a tragédia aconteceu, não. O adultério começa na cobiça. Porque diz o 10º mandamento, não cobiçarás. Não cobiçarás o quê? A casa do próximo.
Não cobiçarás o servo e a serva do próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo. O adultério começa na cobiça. Porque a questão não é ver, a questão é ver a segunda vez. A questão é receber um elogio e aí gostou do elogio. E aí se encheu o coração, aí olhou a segunda vez e pecou. E aí começa a criar um laço, porque o adultério começa assim, é gradativo, até que chega e irrompe no que destrói famílias, lares. Começa com pequenas atitudes. Por isso que Jesus disse, se o teu olho te escandalizar, é melhor você entrar no céu com um olho só do que com os dois no inferno. É melhor entrar no céu com um dos seus membros dilacerado do que entrar com todos eles em imperfeito estado no inferno. E aqui estavam esses adúlteros. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, nós vamos chegar lá, ele diz que tudo que diz respeito aos mandamentos da lei, no quesito exterior, porque veja bem, são 10 mandamentos. Mas existe um mandamento lá que é de foro íntimo, que é o 10º mandamento. Que é o mandamento da cobiça, não cobiçarás. Enquanto diz respeito às exterioridades, não roubar, não matar, não adulterar, era fácil. Agora, quando ia para o foro íntimo, aí a coisa se estreitava. Por quê? Porque o pecado que mais se comete é os pecados ocultos. É os pecados que ninguém está vendo. É os pecados que diz respeito da nossa integridade. Integridade é aquilo que você é quando ninguém está por perto. E esses homens aqui eram hipócritas. Talvez eles não se deitavam com outras mulheres. Talvez eles não chegavam ao fim último do adultério como um ato consumado, mas viviam em promiscuidade, em imoralidade sexual, por desejar a mulher do próximo, por viver numa vida promíscua. E hoje em dia o negócio tá feio em relação a isso. Casamentos destruídos por causa disso. Em quarto lugar, eles condenavam a idolatria, mas cometiam sacrilégio. O texto diz: tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. O que é isso? Eles, vocês sabem que depois do cativeiro babilônico, a questão da idolatria, o pecado da idolatria foi vencida. Foi vencido em relação aos judeus. Os judeus nunca mais se curvaram diante outras imagens. Só que esse pecado aqui que eles estavam cometendo tem a ver com o que nós já falamos aqui sobre o quê? Que eles falavam de furtar, não furtar, mas furtavam. O que é isso? Eles assaltavam os templos pagãos e roubavam os ídolos para comercializarem. Eles pregavam contra a idolatria, mas eram vendedores de ídolos. Roubavam e depois vendiam. Isso é sacrilégio. Isso é idolatria. Porque agora não só eles estão agindo com idolatria, como estão furtando. E eles estavam lá pregando, se achando dono da verdade. Em quinto lugar, eles se vangloriavam da lei, mas quebravam a mesma. Diz o texto: tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Em outras palavras, eles eram hipócritas. Eles se gabavam porque conheciam a lei. Não, eu vou na escola dominical. Eu fiz teologia, eu tenho diploma na parede. Mas eles não viviam. Não viviam. Olha, eu assisto o programa lá, eu acompanho lá o programa Palavra Viva. Aleluia, glória a Deus. Só que não viviam. Desonravam a Deus por não praticarem, por não cumprirem a lei do Senhor. Sexto e último lugar. Eles eram motivo de escândalo entre os gentios. E aí Paulo conclui: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Os judeus tinham uma má fama entre os gentios, entre os pagãos, entre os não judeus. Por quê? Porque não eram exemplo. Porque eles, e isso infelizmente é o que acontece
hoje, sobretudo para nós cristãos. O cristianismo prega sobre o amor. O cristianismo prega sobre a tolerância, sobre os direitos humanos, sobre tantas coisas. E nós mesmos, muitas vezes, não cumprimos, não vivemos conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Não vivemos o amor ao próximo. Não cumprimos a vontade, a lei do Evangelho, que é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí nós temos que rever conceitos. Essa era a pregação desses judeus, só que não condizia com a vida deles. Nós temos essa realidade do pregador e da pregação. E não havia coerência entre uma coisa e outra. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, para que nós não venhamos entrar nessa contradição de sermos religiosos de uma religião barata, de uma religião sem vida com Deus. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!